mas a gente tem visto isso em voga hoje, no contexto contemporâneo, que é a ascensão da China, no cenário internacional, eh, e um certo declínio relativo das outras potências imperialistas, especialmente potências europeias e Japão, basicamente, Uhum. e basicamente uma disputa agora, Estados Unidos e China, ainda que Estados Unidos mantenha um destaque ainda muito maior, muito significativo, isso tá ficando a olhos nus para todo mundo, Uhum. desde as mídias burguesas, desde os intelectuais liberais até os nossos quadros, né, tem analisado dessa maneira. E aí uma das questões, que fica, que tem que se retomado bastante é um pouco, o histórico do imperialismo do imperialismo usando em termos vulgares, né, porque a gente entende imperialismo a partir da categoria leninista, da fase do capitalismo, a partir do final do século XIX para o começo do século XX. Só Uhum. que se fala de império, de imperialismo num sentido, bom, vamos pegar ali desde a Holanda, desde a Inglaterra, num sentido de potência mundial, né, pensando a partir do momento em que a gente forma o mercado mundial. Então a gente tem Inglaterra, depois a ascensão dos Estados Unidos, que se consuma na Segunda Guerra, final da Segunda Guerra, e agora a hipótese é o declínio, que a gente está entrando num declínio para uma possível outra potência, né. Uhum. Então, se tu puder fazer uma recapitulação, não precisa ir tão longe, mas pelo menos para a gente chegar nos Estados Unidos, né, porque Uhum. a gente tem uma correlação não só porque a gente tá dividindo o mesmo continente com essa potência mundial, mas porque desde o começo do século XIX, quando começa as independências aqui na América Latina, contra, as ex-colônias, os Estados Unidos já tá se colocando como uma potência mundial, e inclusive vai ser nesse contexto que vai surgir agora que estão sendo recuperada a doutrina Monroe, né. Uhum. Então, se puder dar um panorama desse contexto do imperialismo. Claro. Nesse sentido, né, Thiago, a própria doutrina Monroe, eu obviamente não cometeria a heresia aqui de dizer que ela teve algum caráter progressista algum dia para a América Latina. Mas ela, naquele momento do século XIX, ela cumpriu uma função, histórica naquele momento, que era o de ser eventualmente uma contrapartida, uma antítese, ao movimento do que foi celebrado no Congresso de Viena em 1815, quando houve o fim das guerras napoleônicas e uma tentativa de retomada do chamado Antigo Regime na Europa, Uhum, né. Então você vê, que fazia parte da tentativa de retomada do Antigo Regime, por exemplo, a interrupção dos processos de independência na América Latina e, em paralelo, a possibilidade de uma retomada dos antigos impérios uhum, e dos reinados e do colonialismo, objetivamente. uhum, Porque qual que era a leitura a partir da Europa? Nós tínhamos 300 anos de colonialismo acumulados sobre a América Latina, começamos a deixar, por problemas internos, que houvesse uma guerra dentro do continente, o Napoleão, conquistando vários territórios, a Europa um pouco mais fragilizada e uma série de movimentos de independência na América Latina. Para que a Europa conseguisse retomar, fazendo um paralelo aqui, para que a Europa fosse grande de novo, hum, né, nos termos históricos, ela precisaria retomar as colônias. Então vem esse movimento de tentar uma recolonização de vários territórios na América Latina. Uma das principais expressões disso, por exemplo, é a invasão francesa na virada da primeira para a segunda metade do século XIX, ali por 1850, 53. uhum, A invasão francesa ao território mexicano, por exemplo. uhum, E naquele período, a doutrina Monroe foi invocada pelos Estados Unidos para fazer uma defesa do território do México contra os europeus, contra os uhum, franceses. uhum, Então, naquele período histórico, havia certa justificativa, principalmente por parte dos Estados Unidos, de colocar a América para os americanos, mas inclusive nas camadas médias e nas camadas mais populares, esse discurso dos uhum, Estados Unidos, ele tinha mais entrada, ele era mais palatável, porque de fato os Estados Unidos de alguma maneira, representavam um dique de contenção a essa tentativa de reconquista europeia, uhum, né. Então no século XIX, o contexto é esse, obviamente ele vem acompanhado de toda a carga do que é um país proto-imperialista naquela época, como eram os Estados Unidos. Isso uhum, está muito marcado, e daí vem o domínio no final do século XIX sobre Porto Rico, a emenda Platt sobre Cuba, uhum, uma série de elementos históricos que vão fazendo cair as máscaras dos Estados Unidos como um país que queria defender a América para os americanos, mas com autonomia a todos os territórios da América Latina. uhum, Absolutamente não era esse o caso, uhum, né. Mas os Estados Unidos vão se forjando a partir disso.
sim. Deixa eu E só te perguntar uma coisa, claro, porque você mencionou, se me permite fazer as interrupções, imagina. mas porque uma das questões que a gente vê sobre a passagem do período dos países coloniais na América Latina para um processo de independência, é que de alguma forma ele casa, ele se articula com um processo em que o capitalismo está ascendendo. Agora ali a gente tá vivendo o seio da Revolução Industrial da Uhum. Inglaterra, né, e de alguma forma isso, pelo menos é isso que a gente aprende desde a escola, isso tem a ver com um processo em que, bom, agora a gente não pode ficar, do ponto de vista inclusive do próprio capitalismo, né, esses países não podem ficar vinculados ao comércio da metrópole, né, seja Portugal, seja Espanha, mas agora precisa abrir para poder inclusive fazer o comércio com a Inglaterra, como vai ser o nosso caso, Claro. né. Então, tem essa leitura conflitante, né, porque você tá falando, mas ao mesmo tempo existiu uma tendência de retomar colônias, né, de retomar a Uhum. colonização, então como que você vê isso? É, porque no seio da própria Europa havia essas 2 correntes políticas, né, uma corrente mais conservadora e depositária do antigo regime dizia: "Olha, nós estamos perdendo a nossa grandeza, a nossa riqueza, e a única forma de conseguir retomar certo prestígio é reconquistando aqueles territórios". Mas claro, ali tem todo o contexto da Revolução Francesa, do pensamento iluminista e das formações republicanas por toda a Europa, quando a gente vê o casamento perfeito que ocorre entre os regimes burgueses republicanos e o sistema capitalista de produção, né. Então tudo isso vai casando e é de fato a virada para o século XIX, a formação de um mercado mundial. Uhum, Então digamos, esse choque de tendências políticas, ele acaba sendo, revelado como um domínio, uma superação exatamente pela linha republicana, e burguesa, porque era a constituição já de um amplo mercado. A Inglaterra via, por exemplo, que a manutenção ou a retomada do exclusivo colonial era contraproducente para a acumulação de uhum. capital, notadamente, e não por outra razão, a própria Inglaterra encampa as ideias não só de patrocinar várias independências aqui na América Latina, mas também de se colocar em oposição, por exemplo, ao o regime de trabalho escravo, Uhum, né. uhum, E é aquilo que a gente vê na escola, de fato, como você sublinhou, a formação de um mercado consumidor que pudesse ter acesso aos produtos industriais emanados da Inglaterra, e os estados nacionais se forjando aqui na América Latina com a possibilidade de adquirir créditos dos bancos e das financiadoras inglesas também, uhum, que eram as expressões mais clássicas da primeira onda de imperialismo britânico sobre a América Latina. Então, de fato, na sua observação, existem 2, digamos assim, regimes ou sistemas conflitantes no seio da Europa. Eles se chocam, mas predomina a visão republicana liberal de formação de um mercado global, de não, retomada das colônias, porque aquilo estava contraproducente já. O período do capitalismo já era outro a partir da Revolução Industrial. Então não eram 300 anos, por exemplo, de acumulação primitiva, de corporações de ofício e uhum. tudo mais. Era o caminho do trabalho livre assalariado predominantemente na Europa. Esses regimes, digamos assim, extracapitalistas de produção de excedente com trabalho servil ou escravo, ele continuava em certas áreas do sistema, porque isso também era, pertinente para a acumulação de capital, mas como linha dominante predomina essa ideia de, um mercado mais livre, com amplo acesso e as repúblicas se formando aqui na América Latina como países independentes. E nesse sentido, pró digamos assim, uma base do quanto esse conflito era vivo na Europa, é o próprio caso que acaba acontecendo no Brasil pontualmente, né, porque nós não viramos uma república a partir da independência, nós Uhum, viramos um país independente, porém ligado ao antigo regime e com um imperador português de nascença, né, uhum. inclusive. Então, esse choque, esse conflito ainda era muito latente na América Latina, mas notadamente, como você observou muito bem, o modelo republicano, liberal, ele acaba predominando sem dúvida. Sim. E nesse processo, né, então, para essa ascensão dos aparatos imperialistas e principalmente vindos dos Estados Unidos, nós temos o processo, por exemplo, em que quando os Estados Unidos, desenham a sua constituição na virada do século XVIII para o XIX, e quando fazem algumas conferências já pós doutrina Monroe, vendo que a partir de 1824, se pautaria a política externa norte-americana
pela ideia de que a América é para os americanos, isso choca, obviamente, com o Congresso do Panamá, com o que a gente tem entre vários países aqui da América Latina, e a ideia de se ter uma pátria grande, um conjunto aqui, um consórcio de países autônomos e independentes, inclusive espelhados à imagem e semelhança do que os próprios Estados Unidos tinham feito, Uhum. né? Então, tem o Bolívar, por exemplo, ele não chega a imaginar de maneira completa os Estados Unidos da América do Sul, Uhum. né, como se fosse exatamente um espelho do Norte. Mas certamente o que aconteceu na América do Norte é uma inspiração. Você tinha 13 colônias aparentemente desconexas e que se reúnem num país em um grupo de Estados Unidos da América do Norte. Uhum. E tem um ideal em Bolívar com o Congresso do Panamá, que é a possibilidade de reunir esses territórios latino-americanos dentro de uma única federação ou eventualmente até uma confederação de estados. Uhum. Então isso vai sendo desenhado, mas é intolerável para os Estados Unidos, que tinham definido já a América Latina como sua zona de influência e sua zona de domínio, o pátio traseiro, o quintal, aquelas Uhum. expressões todas já bastante consagradas. Então, como os Estados Unidos vão ensaiando isso? Por exemplo, tem um artigo clássico que é escrito num jornal da Filadélfia, em que um congressista dos Estados Unidos dizia que era dentro da doutrina Monroe e do direito divino também atribuído aos Estados Unidos como uma superpotência, ter sob o domínio também os territórios de Porto Rico e de Cuba, notadamente, né? Uhum. E aí tem um artigo de resposta de José Martí, que se chama Nuestra América, e é o artigo de resposta em que o José Martí vai dizer: olha, isso aqui é um disparate, não tem cabimento nenhum, e é uma resposta belíssima, um documento histórico que vale a pena todos aqui pesquisarem. O texto Nuestra América, se eu não me engano, é no Philadelphia Daily, alguma coisa assim, um Uhum. jornal do século XIX, em que o Martí responde a essa iniciativa dos Estados Unidos já manifestada por um articulista do Congresso deles. Então esse processo vai todo avançando ao longo do século XIX. Os Estados Unidos vão dando as suas injeções de domínio territorial. Tem Uhum. parte da intervenção no México, tem a tomada de metade do território mexicano ao longo do século XIX nesse processo, as investidas contra Porto Rico e contra Cuba, a imposição da Emenda Platt em 1898, e Cuba já começa como um país independente absolutamente controlado pelos Estados Unidos. E aí tem, no caso da Venezuela também, a descoberta de petróleo em 1902. Uhum. Na virada de 1902 para 1903, a Venezuela, durante todo o século XIX, era um país eminentemente exportador de cacau, inclusive na época colonial, né? Uhum. O principal produto de exportação era o cacau, alguma coisa de ouro se extraía, e até hoje a Venezuela é uma grande exportadora de ouro também, Uhum. mas o principal produto era o cacau. E entre 1902 e 1903 descobre-se o petróleo, e a primeira empresa a explorar o petróleo venezuelano de fato é a Standard Oil, dos Estados Unidos. Eles têm o primeiro enclave de fato dos Estados Unidos trabalhando com o petróleo venezuelano há mais de um século. Uhum. Então vem essa investida dos Estados Unidos sobre esse território. E os Estados Unidos seguem se ensaiando pela região do Caribe. Vale mencionar, por exemplo, o domínio que eles projetam sobre o território do Haiti. Uhum. E aí, entre Haiti e República Dominicana, a grande ilha de Hispaniola, que compreende o território desses dois países, tem na sua porção ocidental o território do Haiti, independente em 1804, por uma revolta, uma revolução dos escravos, e do outro lado a República Dominicana como uma ex-colônia da Espanha, Uhum. né? E os Estados Unidos, o Haiti como uma ex-colônia da França. O domínio dos Estados Unidos sobre o território de ambos os países faz com que os Estados Unidos coloquem uma administração indireta com um ditador no território do Haiti, por exemplo, que vai do início do século XX, ali por 1915 mais ou menos, até 1933, por exemplo, com Sim. um domínio, uma intervenção direta dos Estados Unidos controlando o território haitiano. Uhum. E assim sobre Guatemala, Belize, El Salvador e, sobretudo, o caso do Panamá, que é o mais fatídico na virada do século XIX para o XX, com a construção do canal. E aí os Estados Unidos patrocinando o movimento de independência no Panamá para que houvesse uma interrupção do processo territorial contínuo no istmo que conecta o Oceano Atlântico ao Pacífico, naquelas duas pontas, que não poderia pertencer a um só país, que seria ainda a Colômbia, né? Uhum. Então é precisa uma operação
que divida o território e que os Estados Unidos possam controlar pelo menos um dos lados desse território. Uhum. E, inclusive, para efeito de registro aqui, eu no ano passado tive a oportunidade de conversar com uma ex-funcionária do Departamento de Estado dos Estados Unidos, trabalhou durante o governo Obama e também no governo Biden, uma brasileira nascida no Brasil, mas, filha de pais estadunidenses, e que veio dar uma conferência na UNB no ano passado. E eu tive a oportunidade de assisti-la, e ela dizia, por exemplo, que, a condição estratégica do Canal do Panamá para os Estados Unidos é tamanha, não só do ponto de vista comercial, de conectar a costa leste e oeste, mas sobretudo do ponto de vista militar. Ela dizia, por exemplo, que os Estados Unidos têm no seu planejamento interno a possibilidade de, usando o Canal do Panamá, se o território dos Estados Unidos sofre algum tipo de ataque, eles conseguem mobilizar todas as forças militares, por exemplo, todo o aparato que está na costa oeste dos Estados Unidos em direção à costa leste, em 2 dias eles têm uma operação logística montada usando o Canal do Panamá. Sim, faz sentido. Se eles não puderem usar o Canal do Panamá para isso, eles levariam cerca de 2 semanas para fazer um deslocamento terrestre desses mesmos equipamentos de Uhum. ponta a ponta nos Estados Unidos. Uhum. Então o efeito estratégico disso é extraordinário para aquele país, razão pela qual isso também joga um papel importante como um dos eventos da intervenção na virada do século XIX para o XX, no caso dos Estados Unidos. Então a grande marca, eu diria, da primeira metade do século XX são essas intervenções mais diretas dos Estados Unidos sobre o território, principalmente da América Central, do Caribe e do próprio território mexicano, né. Então essa é uma das grandes marcas. Na segunda metade do século XIX, Thiago, recuperando um pouco desse panorama histórico bem generalista aqui, aí a gente começa a ver algumas intervenções, hã, digamos assim, eu reputo elas intervenções mais sofisticadas do molde imperialista. Uhum. Porque de fato você tem muita precisão quando diz assim: "Olha, tem uma certa banalização também no termo imperialismo quando ele é recuperado", né, você falou da vulgaridade com que ele é usado. Parece que o imperialismo é só quando aparece uma intervenção de fato, um bombardeio como aconteceu recentemente na Venezuela, Uhum. como se o imperialismo não fosse exatamente o estágio superior do capitalismo, e que, portanto, forma uma classe do patronato mundial que precisa atuar instrumentalizando os estados nacionais em favor de um amplo processo de acumulação de capital, pauperizando 95% do mundo para que 5% deles, dessa nata da burguesia mundial, possa mandar e desmandar no mundo como quiser. Então, nesse processo, o que fica mais sofisticado no caso dos Estados Unidos? Bom, a CIA passa a atuar com todo o seu processo de inteligência, vão se alimentando grupos contra-revolucionários em várias partes, a formação militar da doutrina militar na América Latina sofre uma profunda transformação nessa virada que você dizia das décadas de 40 e 50, quando a própria universidade voltava os seus olhos mais para a realidade nacional e tentava pensar a formação de quadros internos, Uhum. havia todo um movimento contra-revolucionário, por outro lado, Uhum. para que não só os intelectuais, mas sobretudo os militares fossem forjados numa lógica conflitante a essa do interesse nacional, Sim, né. sim. E aí nesse sentido a gente vê todo o conjunto de ditaduras militares, por exemplo, pelas quais a América Latina passou durante esse período. E quando as ditaduras militares, aliás, quando essas, intervenções de grupos dissidentes ou contra-revolucionários não funcionavam, entravam as ditaduras militares, e quando os governos autoritários desde dentro também não funcionavam ou não davam a resposta esperada, aí voltavam as intervenções diretas, como a gente teve notadamente na Nicarágua, em El Salvador, no próprio Panamá, no início dos Uhum. anos 90. Então, e isso é fundamental, né, Tiago, da gente recuperar, para entender, para perceber que o imperialismo sempre teve as suas marcas aqui por toda a América Latina. Ele não vai embora durante um tempo, tirar férias e daqui a pouco volta. Um país que é hegemônico no sistema capitalista como os Estados Unidos, ele não pode prescindir, sob nenhum momento, de que a sua presença tenha que ser, absolutamente plena em todos os territórios. Então é uma onipotência, uma onipresença, uma onisciência de um país de corte imperialista que não pode se dar o luxo de dizer assim: "Olha, durante essa década eu vou focar um pouquinho mais no Oriente Médio. Nessa década agora eu vou conter a China lá no Sudeste Asiático e vou deixar a América Latina dar por conta própria".
Isso absolutamente não existe, Sim. né. Parece que faz parte de uma certa ilusão que a própria realidade produz, digamos assim, de que, bom, o capitalismo ele tem um certo movimento de ondas, né, então tem movimentos em que ele tá uma certa ascensão, tem movimentos de crise, e parece que em alguns momentos é justamente esses momentos que esses fatores ideológicos ficam mais presentes, né, porque você tá falando, bom, parece que a gente esqueceu que tinha imperialismo, e daria até para pensar também a própria ideia de que no começo do século XXI aqui no Brasil a gente estava agora sim a gente está deslanchando, né, então agora Uhum. a economia estava bombando, etcétera, enquanto os críticos, especialmente numa leitura marxista, estavam falando: "Cara, tá aumentando a dependência, a hora que acabar os fatores externos de acumulação, a gente vai se lascar", e dito e feito, né. Não foi só uma marolinha quando inverteu os fatores de acumulação internacional, tanto do capital internacional, mas também sobre a commodities asiáticas, né, o consumo de commodity asiática, especialmente puxado pela China, a gente se Uhum. pegou novamente, não, realmente a gente é um país dependente, tá agora numa situação ainda pior, né. Então parece que tem um pouco esse misticismo tem a ver com uma certa fase em que vai se oscilando, né. Então em algum Uhum. momento parece que a gente esquece, né, porque enfim, a gente perde memória, perde laço, perde a história, né, então fica fácil cair nessas confusões. E aí quando chega nos momentos mais críticos, a realidade nos lembra o que tá em jogo, né. É perfeito, Thiago, perfeito, porque, quando a gente vê esses processos acontecendo, né, eh, eu lembro muito bem, por exemplo, do quanto era muito festejado no início dos anos 2000 a condição de que o Brasil não era mais um país subdesenvolvido, Uhum, não era mais um país dependente, era sim um país em desenvolvimento uhum, ou um país emergente, uhum. como ainda predomina em muitos círculos, né, Sim. universitários, intelectuais e tal. E a questão é que, eu que, por exemplo, acompanho um pouquinho mais da área das relações internacionais também, eu tenho um extrato, tem um livro de história da política externa brasileira, que fala é o livro-texto mais consagrado das escolas de relações internacionais, Amado Servo e Clodoaldo Bueno são os autores. Eles recuperam um discurso do JK, em 1960, quando ele está inaugurando a primeira turma formada no Itamaraty, Uhum. já na virada de 60 para 61, na verdade, que é a primeira turma do Itamaraty formada em Brasília, já para os quadros da diplomacia brasileira, na esteira da inauguração da capital. E é muito curioso porque o JK usa a expressão: "Nós, Brasil, que agora somos um país emergente, Uhum. né, estamos, nos afirmando diante do cenário internacional, e esses diplomatas estão sendo formados como quadros para defender o interesse do Brasil e tudo mais". Mas você veja que a expressão ela é muito mais antiga do que se tenta fazer crer com eventuais neologismos por aí. Sim, Né, então, se desde os anos 60 o Brasil está emergindo, que raio de emergência é essa, né, que a sim, gente nunca se coloca de pé de fato, a gente está sempre de joelhos, então, sim, esse emergir, entre emersões e muito mais imersões, a gente vai ficando sufocado. sim, E é o que você coloca, né, quando o Brasil acompanha essas ondas do funcionamento do capitalismo ou objetivamente os ciclos, né, de acumulação, expansão e retração e crise do capital, eh, o Brasil e os países dominados pelo imperialismo, eles vão se revelando naquela condição caudatária, que é muito particular dos países da periferia do capitalismo, né, porque são aqueles em que quando o corpo se mexe um pouquinho, que são os países, imperialistas, a cauda ela balança muito mais, os abalos são muito maiores. Então quando tem um abalo lá no corpo, no centro do sistema, capitalista, quando os países imperialistas sofrem algum tipo de descompasso, o abalo aqui na cauda é gigantesco. Essa nossa condição caudatária vai nos atirar violentamente num cenário de crise, como é o que a gente está vendo agora, né. sim, E no caso do Brasil especialmente e outros países latino-americanos, a gente pode até detalhar isso um pouco mais para frente, mas não deixa de ser curioso que, hã, no Brasil de 2026 agora, que é o momento em que a gente está gravando aqui, no início de 2026, aparentemente o governo entende que, o governo vai bem e a gente só precisa explicar melhor para as pessoas que a vida delas melhorou, né, como se elas não uhum, soubessem da própria vida. uhum, Porque aparentemente o governo divulga bons indicadores, aparentemente as estatísticas são positivas, mas a população tem uma sensação da sua vida estar se deteriorando cada vez mais. sim, Ou seja, os indicadores burgueses eles não dão conta de revelar exatamente o que está acontecendo com a população concretamente nos dias atuais. sim, E nós não precisamos reformar os indicadores burgueses, nós precisamos destruir a sociedade burguesa, esse é o nosso objetivo. sim, Precisamente para que, de fato, o interesse
mais amplo da população seja atendido. Sim. Mas não deixa de ser curioso, por exemplo, o fato de que um país como o Brasil, que está sustentando os indicadores de desemprego mais baixos da história, coleta um governo que, em termos relativos, é bastante impopular, se a gente for observar os indicadores de aprovação e reprovação do governo. Uhum. Um governo que tem um crescimento real da renda como propaga, segue coletando indicadores sociais péssimos. Sim. Então, esse descompasso entre os dados e a realidade é uma marca também da América Latina contemporânea, em especial do caso brasileiro. E nessa condição do que é o imperialismo como um todo, né, e queria retomar um ponto que você também comentou antes, e aí já te devolvo a palavra, que é o seguinte, né, você dizia sobre como, por exemplo, os países da América Latina passaram por uma situação de declínio na composição orgânica do capital, uma diminuição na composição técnica também drástica, tem uma deterioração tecnológica brutal, nós regredimos na divisão internacional do trabalho e tem uma certa movimentação das placas tectônicas no imperialismo. Uhum. Como você colocou, tem uma ascensão da China, tem ou alguns mais que seriam sinófilos diriam que é um ressurgimento da China, afinal de Uhum. contas a China só passou por um período mais obscuro, mas sempre foi uma grande potência. Uhum. Mas tem aí a China no cenário, tem os Estados Unidos tentando se reafirmar como a grande potência global e tem uma Europa espremida no meio disso, né? Uma Europa super combalida, enfraquecida. Uma Europa que, por exemplo, vê uma tríade de solidez que era depositária principalmente entre Alemanha, França e Reino Unido, sofrer duros golpes, como a saída do Reino Unido da União Europeia num primeiro momento, a saída de Angela Merkel, que era uma fiel depositária do processo de integração europeu a partir da Alemanha, Uhum. e o enfraquecimento do governo Macron na França, essa tríade toda que vai, digamos assim, desmoronando, se combina ou culmina com uma invasão da Ucrânia por parte da Rússia. Uhum. Esse cenário que debilita muito a Europa do ponto de vista político e uma Europa já combalida social e economicamente, deixa essa Europa em frangalhos. Uhum. E aí, qual não deve ser a nossa surpresa, mas deve sim motivar muitas reações e indignação, quando a América Latina, em especial, os países do Cone Sul aqui, e mais em especial ainda o Brasil, onde a gente vive, tem quase que um consenso entre dirigentes políticos, independentemente do espectro em que estejam, à direita ou à esquerda, celebrando um acordo de livre comércio com a União Europeia entre o Mercosul, por exemplo. Sim. Porque o que é esse acordo, se não precisamente o reforço de todas as condições periféricas que a gente veio cultivando nesses 25 anos? Sim. O que o Brasil e a América Latina têm, ou o Mercosul tem a oferecer para a Europa, se não todos esses produtos primários? Sim. E, inclusive, com apoio da Federação das Indústrias aqui em Santa Catarina, em São Paulo, ou da Confederação Nacional das Indústrias. Por quê? Porque vê uma indústria tão raquítica e pensa assim: olha, se uma montadora multinacional ou se uma empresa farmacêutica quiser produzir pelo menos um pedacinho do que ela produz na sua integração global aqui, para nós já está ótimo, para nós já está bom. Que Uhum. bom que seja assim, porque aí eles vão produzir aqui e vão exportar para eles próprios com tarifa zero, e a gente garante mais uma migalha aqui de emprego industrial, pelo menos. Uhum. Então acaba o que é inusitado, porque no início do século XXI, existia ainda uma certa tensão que era muito mais robusta entre o que era um capital industrial, uma burguesia industrial que tinha um pouco mais de controle de capital nacional, em relação, por exemplo, ao que era a tentativa de se criar a Área de Livre Comércio das Américas, que era chamada ALCA, Uhum. que era, vamos lá, trocando em miúdos, era mais ou menos a versão estritamente comercial, Thiago, da doutrina Monroe, porque era América para os americanos em sentido comercial, pura e simplesmente, porque era criar uma área de livre comércio com tarifa zero em todas as Américas. Isso destruiria muito mais rapidamente ainda o pouco de aparato industrial que a América Latina, em especial o Brasil, construiu ao longo do século XX.